Hoje nós vamos ver pontos importantes que o fiscal do contrato ele deve estar verificando na sua rotina diária, tá? Então é muito importante que você esteja fazendo a rotina, sempre um planejamento, sempre do que você vai fazer ao longo do dia. Lembrando que quando as coisas estão a calmaria, por trás, sem você saber, pode estar acontecendo muitas coisas que tá fazendo a bola de neve crescer e muitas vezes vai estourar na sua mão. Então, é muito importante detectar antes, corrigir antes, atuar na prevenção, atuar quando o problema estiver em sua fase embrionária, porque quando o problema formar o corpo é muito pior você resolver, tá? E é pior para ambas as partes, tanto para a contratante quanto para a contratada. Então é muito importante você atuar na prevenção, tá? Então não se engane, a calmaria que pode estar, você pode estar vivendo, por trás pode ter muita coisa. Então nós vamos ver aqui pontos importantes, né, para a gente analisar na rotina de trabalho, tá? Então vamos lá. É, então isso é muito importante você organizar, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto que você deve verificar, tá? E eu até tô colocando aqui numa nota autoadesiva, né? Coloca aí na sua área de trabalho, numa nota autoadesiva. Porque aí você vai vendo aí, ou uma agenda, enfim. Mas eu gosto de colocar tudo aqui, tá? Vamos lá. Ou no Excel, enfim. Você vai ver, o maior importante é você organizar os principais pontos, tá? Então, vou colocar aqui a data de hoje. Então, o primeiro ponto importante, não é para ser verificado, não é, tem vários pontos que você deve verificar, mas aqui eu vou falar alguns pontos. O primeiro ponto é você verificar, né, a lista de empregados da contratada. Gustavo, por quê? Porque basicamente aquele empregado ele pode ter sido demitido da empresa. Você precisa saber para você garantir que os direitos, né, de pagamentos, é, pagamentos rescisórios foram pagos. Então você precisa verificar quem está admitido, quem está na folha, na ficha, né, na folha ali de empregados da empresa, quem está ativo na empresa, tá? Então é muito importante a contratada declarar. E quando demitir, você precisa saber. Já imaginou alguém for demitido e é da contratada, nem está trabalhando mais no contrato, chega lá e pede alguma coisa a você. Aí você faz. Não, aquela pessoa já foi demitida. Veja que situação séria, né? Além da que aquela pessoa pode causar outros prejuízos, né? Então é muito importante você saber se aquela pessoa pode responder ainda ou pode executar alguma coisa ainda pela empresa. Então é muito importante lista de empregados para você estar verificando. O outro ponto importante que você precisa verificar, não é? Então eu separei aqui para você, além da lista de empregados, né? Ativos, demitidos, enfim, você precisa saber, né? Então vamos lá aqui. Então, o segundo ponto importante aqui é você definir uma metodologia de fiscalização de contratos. Então, eu vou até colocar aqui, né? É metodologia de fiscalização de contratos. Cada fiscal muitas vezes tem a sua forma de fiscalizar. Muito importante você saber a sua. E eu gosto de fiscalizar, né? Eu particularmente, eu gosto de fiscalizar utilizando várias ferramentas, né, de software para isso. Então, já vou de cara dizendo que se você faz tudo no papel, hoje está muito tão digital, né, para você fazer tudo no papel, é muito importante você ter as metodologias necessárias, tá? E para isso, para você ter as metodologias necessárias para fazer isso, você precisa ter alguns insumos, tá? Gustavo, quais são esses insumos? Ó, eu posso considerar aqui que
os principais insumos para você garantir uma boa fiscalização seria você controlar o saldo que tem no contrato, né? Então, todo contrato, qualquer que seja ele tem um saldo, né? Tem lá escrito dizendo a previsão, né? Então imagina, o Brasil teve a eleição e aí virou o ano, enfim, mesmo se não tiver eleição, ao final do ano sempre é aprovado um valor, não é, que os estados, os municípios podem gastar. E esses valores são o quê? Replicados para todo lugar. Como é que um estado, a prefeitura gasta o valor? Gasta por meio dos contratos. Então esse valor é definido, aí vai subindo de nível, né? E o ponto mais básico ali é a planilha de preços unitários, né? Então todo contrato tem, então você precisa controlar. Então esse é um insumo necessário, né? Então você precisa realizar o controle, né? Realizar o controle de saldo, você precisa fazer reuniões, você precisa saber as máquinas e equipamentos, né, que tem dentro do seu contrato. Você precisa estar acompanhando o relatório de atividades da empresa, o que é que a empresa está fazendo no seu dia a dia. Você precisa saber, tá? Você precisa também saber se a empresa está pagando os direitos trabalhistas, né? Direitinho de cada empregado, FGTS, INSS, tá? Então você precisa saber, e dependendo do contrato, aí você precisa saber quais são, ou se tem ou se não tem, as consequências se a empresa não pagar. Aí você tem que ver no seu contrato o que está escrito lá. Auditorias, muito importante você estar realizando auditorias. Você não vai conseguir ver tudo. Por exemplo, você está aí, né, no computador, provavelmente você não sabe o que está acontecendo lá. Então você precisa estar realizando auditorias, visitas, né, com alguns objetivos. A auditoria pode ser do ponto de vista do SMS, do ponto de vista contratual, né, uma auditoria mais de requisito, uma auditoria mais de gestão contratual, pode ser uma auditoria mais técnica. Então você precisa estar avaliando a auditoria em diversos aspectos. Então é muito importante você estar olhando isso, tá? Outras coisas que você precisa fazer, e detalhe, vamos lá. Depois que você olha isso, né? Saldo. Uma coisa muito importante, essas auditorias, que pode ser do ponto de vista SMS, contratual, técnica, né? Elas vão gerar pendências. Então você foi lá e você viu, olha, na NR tá dizendo isso aqui, não é? E você encontrou a situação lá da contratada que está desconforme a NR, a norma regulamentadora. Alguma norma regulamentadora? Alguma NR, alguma norma do Ministério do Trabalho. Mesmo se não tiver escrito no seu contrato, isso precisa ser seguido. E aí você precisa registrar essa pendência e atuar. Quantas vezes a gente não vê na televisão pessoas que morrem, infelizmente, estava sem o cinto de segurança, estava sem um equipamento de proteção coletiva. Então, é muito importante nós fiscais de contrato estarmos realizando essas auditorias para garantir que a contratada está atendendo à legislação que está acima do contrato, tá? Então você pode dizer, mas não está escrito no contrato, mas está na legislação. Então é muito importante saber disso, tá? E aí o que é que acontece? Tudo isso que eu falei, controle de máquinas e equipamentos, saldo, pendências, relatório semanal de atividades, o que é que está acontecendo no seu contrato, enfim, tudo. Isso aí vai gerar insumos, vai gerar dados, tá? E eu estou falando isso aqui da metodologia de gestão, né? Isso aqui vai gerar dados. E esses dados, eles precisam ser organizados. E você vai organizar esses dados para mostrar para você mesmo, mostrar para o gerente de contrato, para você fazer uma boa gestão, para você mostrar em uma reunião com a contratada. Então é muito importante você fazer isso, tá? Então, algo muito importante a ser colocado aqui, né, é a gestão visual. Gestão visual do contrato. E você pode fazer isso aqui, né? Nessa gestão visual vai lhe dar várias informações para você. Vai dizer para você, por exemplo, se existe alguma linha do contrato que
vai ter a necessidade ou não de aditivo. Vai ter alguma linha do contrato que está com baixo consumo. Aí você precisa saber por que está com baixo consumo. Talvez seja uma deficiência da contratada imobilizar. Enfim, você vai pegando esses dados, transformando em dado visual e vai fazer as análises, né? Vai transformando dado em informação, análise para tomada de decisão. Então é muito importante, ó. Você pode fazer gestão das pendências que estão em atendimento, das pendências que estão no prazo, das pendências que estão atrasadas, né? Você pode fazer o controle de máquinas, controle de equipamentos, enfim, tem várias situações que você pode estar fazendo o controle. Eu coloquei aqui no papel, basicamente, uma metodologia que eu criei, né? Uma metodologia que eu criei aqui. Por exemplo, esses insumos que você faz, né? Decorrente oriundos de reunião, de auditorias, né? Do saldo contratual, enfim, de tudo vai gerar dados. Esses dados você pode colocar em uma planilha, tá? Dependendo de onde você estiver, esses dados podem estar dentro dos sistemas, tá? Mas vai depender de onde você está. E aí você vai extrair esses relatórios, seja gerado de forma manual ou de forma informatizada. Aí você gerou esses relatórios. Você vai condensar esses relatórios e vai colocar num lugar só. E aí você vai padronizar esse lugar onde os dados estão. Lá você pode usar para gerar um relatório mensal da fiscalização. Então imagina que todo mês você vai chegar lá e vai entregar um relatório, né, seja digital ou físico, você pode imprimir numa página e dizer, olha, tá aqui o retrato do contrato nesse mês. E ele vai olhar lá, né, o gerente do contrato vai olhar lá e vai ter a situação geral, tá? E pode ter ou não ações para ele, o gerente do contrato, tomar. Algo que você pode também fazer é você fazer painéis, seja no Excel, seja no Google Sheets, seja no Power BI da Microsoft. Então, basicamente, né, é isso. Quando você jogar, seja no Google Sheets, no Excel, no Power BI, você pode gerar relatórios automatizados que mostrem a situação, ou seja, fazer uma gestão visual, né, do seu contrato. Então isso é muito bacana, né, porque existem coisas que você só consegue enxergar depois que você condensa as informações. Então, por exemplo, existem vários dados sendo gerados no seu contrato. E quando você condensa e você consegue colocar isso no gráfico, você consegue enxergar informações que você não enxergava antes. Porque quando um dado se junta com outro, gera uma informação, tá? Então é muito importante você condensar os dados. Então isso aqui não é algo para deixar bonitinho, não. Isso é algo fundamental. Possa ter o seu contrato pode estar indo para um caminho que você nem está enxergando. Já imaginou o carro? O carro pode ter uma folga lá. Aí com o tempo, né, no sistema de direção, vai desalinhando, vai comendo parte do pneu. E aí vai chegar um momento que o seu carro vai ficar tão desalinhado que, se você não trocar, vai danificar as outras peças. Mas você não está enxergando, você só está dirigindo. Então o fiscal do contrato ele não pode ser simplesmente um motorista. Ele precisa ser um mecânico, tá? Então, na verdade, poxa, mecânico não. Mecânico, porque o mecânico vai executar e vai consertar. Então, o fiscal do contrato não necessariamente ele está ali para consertar os problemas, mas ele precisa fazer, deixa eu ver aqui, uma inspeção. Então, ele é mais um inspetor. Ele é um motorista e um inspetor do carro, né? Então, ele precisa. E quem é que vai mostrar isso para você? São esses gráficos. Esses gráficos vai dizer a direção para onde o seu contrato está indo. Então é muito importante você saber gerar os gráficos, para que você saiba o que está acontecendo no seu contrato. Senão você não vai, senão você não vai saber para onde você está indo. E pode, a qualquer momento, ter um acidente no seu contrato. Quando eu falo acidente, pode ser literalmente com pessoas, pode ser acidente de SMS, pode ser acidente no meio ambiente, pode ser um acidente de gestão, pode ser uma ocorrência que você poderia evitar, mas você não evitou. Então é muito importante você saber que esses gráficos são muito importantes. Esse modelo, né,
de gestão é muito importante, tá? Então, basicamente é isso. Em outro vídeo, eu vou trazer aqui mais, né, desse modelo de fiscalização que eu criei e você vai poder saber de mais detalhes, tá? Mas além de modelo de gestão, né, de gestão visual do contrato, é muito importante você é, saber, não é, também, basicamente no dia a dia, conversar com as pessoas, conversar com a contratada, ligar para a contratada, conversar com os outros fiscais do seu contrato, não é? Então, você é o fiscal administrativo, pode ser que tenha um fiscal que seja mais técnico, né, que vá observar, vai ter uma outra visão que você não tem, né? E você precisa estar conversando, converse, não fique só no seu computador. Então é muito importante estar conversando, né, com as pessoas. Então, aqui, vou colocar aqui até como rotina, conversar com as pessoas. Muito importante isso, tá? Algo muito importante a se falar também, é muito importante, e se você for fiscal de mais de um contrato, você ter um lugar onde você consiga enxergar as pendências com os seus respectivos prazos de cada contrato. E muitas vezes a pendência não é só da contratada, é uma ação sua como fiscal. Então você precisa colocar também um lugar onde você precisa estar monitorando isso, cada contrato e o que você tem que fazer ali, até que data, porque tem coisas que você não consegue terminar no dia. E detalhe, tem coisas que tem atividade sua que depende de outras pessoas, depende de uma resposta, depende do tempo, enfim, depende do prazo, mas não depende de você naquele momento. Aí você precisa estar ali congelado, porque vai chegar uma hora que essa atividade você vai precisar responder por ela. Então é muito importante isso também estar mapeado. A última coisa, né, que eu vou citar aqui, né, depois eu vou fazer outro vídeo dando mais pontos, que o fiscal de contrato deve fazer é sempre estar olhando, né, se você usar e-mails, tá? Então olhe, esteja sempre verificando os seus e-mails, porque muita informação importante o fiscal do contrato deve responder por lá, tá bom? Então é isso, valeu e até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou dar vários pontos importantes que o fiscal do contrato deve estar verificando na sua rotina de gestão e fiscalização contratual. Valeu e abraços.